Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui toda trabalhada no tie-dye laranja, porque eu sou dessas. E eu vim aqui para falar hoje sobre essa questão de tratamento na casa espírita. Muitas pessoas procuram a casa espírita porque às vezes precisam de respostas e que elas não encontram, sejam em livros, sejam em outras religiões, elas não encontram em conselhos e elas acabam muitas vezes precisando de um auxílio especializado espiritualmente falando, certo? E que a doutrina pode auxiliar nesse processo. No meu caso, na minha experiência, eu comecei a procurar casa espírita porque um dia eu me deparei com uma revista, que é a Revista Internacional do Espiritismo, e na capa dessa revista vinha fotos de dois bebês siameses e vinha dizendo: o Espiritismo explica. E eu era católica, inclusive fazia parte de EJC e tudo, tipo, super feliz no catolicismo. E aí eu comprei essa revista e quando eu comecei a ler, para mim tudo fez muito sentido. Muito sentido. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre bebês siameses, por que isso acontece numa gravidez, então deixa comentários quando eu postar o vídeo falando que você quer assistir para que eu possa vir trazer esse vídeo para vocês depois. E aí, quando eu li toda a reportagem, toda a matéria na revista, eu fiquei, poxa, cara, isso aqui faz muito sentido. E aí eu levei para outros colegas, enfim, católicos, e logicamente que eles rechaçaram, disseram que o espiritismo ficava inventando certas coisas, mas a verdade é que quando eu perguntei qual era a visão da igreja em relação a isso, eles não me disseram, não souberam dizer. Disseram: o clássico é porque Deus quer. Eu, sim, beleza, que ele quer, que ele pode querer o que ele quiser, óbvio, entendeu? Mas por que eu não posso saber por quê? Né? Então isso aí fez com que eu me aproximasse um pouquinho mais do espiritismo. E aí fui por curiosidade, já tenho na minha família desde pequena convivência com a mediunidade e tudo, então assim, para mim foi muito tranquilo ir para casa espírita e em seguida passar por tratamentos espirituais, fazer mocidade espírita, ou seja, eu saí da JC e fui para a mocidade espírita e realmente lá eu me encontrei. Então assim, mas muitas pessoas elas vão à casa espírita, seja por situações, doenças físicas, sejam doenças espirituais, certo? E seja por dúvidas, às vezes orientação, gostar às vezes para se comunicar com um parente desencarnado, certo? E isso tudo, o Espiritismo nos auxilia nesse processo para que a gente possa entender. Mas é interessante que muitas vezes a gente vai na casa espírita em busca disso, mas pasmem, muitas vezes a gente não fica na casa espírita, assim, minto, na verdade a gente acaba ficando na casa espírita por outros motivos, ok? Então é o seguinte, bom, para você que não sabe nada sobre casa espírita, como funciona, eu vou te explicar nesse vídeo que a primeira coisa que você faz quando chega na casa espírita é passar por um atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma pessoa, um médium ou não, mas uma pessoa que ela está preparada para te receber de acordo com a necessidade que você tem. Então essa pessoa é uma espécie de conselheira e ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ela está em contato com os espíritos para que os espíritos possam te orientar, para que você possa receber o conselho adequado para aquele momento, para que você possa receber uma orientação sobre situações que estão acontecendo. Então essa pessoa geralmente ela não está na casa espírita, ela não está incorporada, mas existe também um guia espiritual, um mentor espiritual que está juntamente com aquela pessoa ali no atendimento fraterno, exatamente para que ela possa te aconselhar tanto do ponto de vista físico como também do ponto de vista espiritual. Esse atendimento fraterno ele é feito com uma conversa sincera, certo? E fraterna, livre de julgamentos. O objetivo não é julgar quem está chegando na casa espírita, mas muito pelo contrário, acolher. Né? E dessa conversa é que a gente tem mais ou menos os parâmetros de como vai ser o tratamento, do que o paciente precisa, do que ele não precisa, do que vai ser importante ou não vai, e uma série de observações nesse sentido, certo? E então é feita essa prescrição do tratamento. E aí vem a parte mais interessante do negócio, né? Geralmente o dia do atendimento fraterno é diferente do dia do trabalho de sessão, né? Mas isso varia de casa para casa, certo? E, por exemplo, na casa espírita que a gente trabalha aqui, o atendimento fraterno é no dia de quarta-feira, né? E os dias de atendimento são dias de terça e dia de quinta. Então, assim, a gente separa o dia da quarta-feira realmente para
para que a gente possa se dedicar a esse atendimento fraterno. Neuza, tu faz atendimento fraterno? Não, não faço atendimento fraterno, porque... Enfim, porque realmente não é minha praia, pelo menos ainda não descobri isso, certo? E eu tenho a impressão que eu, como conselheira, gente, meu Deus, ia ser uma comédia. Então, mas aí o que acontece? Depois do atendimento fraterno, é prescrito uma espécie de tratamento, certo? Onde é verificado se você vai precisar de passe de desobsessão, se você vai precisar de passe magnético, de passe espiritual, de passe misto, se você vai precisar de água fluidificada, se você vai precisar de orações específicas, se você vai precisar de evangelho, de palestra, então uma série de coisas. Geralmente, como a gente chega na casa espírita lascado e, né? Então, geralmente a gente precisa de todo esse tratamento, geralmente desobsessão, geralmente os passes, a água fluidificada. Mas isso não é regra para todo mundo, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando começa o nosso tratamento é assistir uma boa e ótima palestra. Por quê? Quando nós chegamos à casa espírita, a gente vem com muitas crenças. A gente vem com muitas coisas que a gente ouviu falar do espiritismo e que depois a gente descobre que não é nada disso que falavam pra gente. Você não vai ver mesa voando, você não vai ver espírito passando, você não vai ver materialização, certo? Você não vai ver, enfim, os espíritos para cima e para baixo. Pelo contrário, você vai encontrar um local altamente preenchido por encarnados, certo? E a gente precisa das palestras porque elas nos orientam, elas nos esclarecem e elas nos auxiliam em nosso primeiro processo de mudança, tanto energética quanto psíquica, que é exatamente adquirir conhecimento. Quando você adquire conhecimento sobre determinadas coisas, isso o teu padrão mental vai mudando diante de determinadas coisas, certo? Então, assim, não tem nada melhor do que você adquirir conhecimento para você ir modificando sua forma de pensar, certo? Então, coisas que muitas vezes você nunca imaginou na sua vida, mas que quando você assiste uma palestra, quando você vê um filme, quando você assiste um documentário, quando você lê um livro, você amplia a sua forma de pensar. Então, você modifica o seu pensamento, muitas vezes para melhor. Ok? E a Casa Espírita na palestra é justamente isso. É o primeiro tratamento que a gente passa é exatamente na questão da palestra, porque ali existem conteúdos que vão te ajudar a você entender melhor toda a situação que se passa com você. É a oportunidade de a gente esclarecer as dúvidas, certo? E também durante a palestra já está rolando desobsessão, tá? Só queria deixar claro para vocês. Muitas vezes nós temos casos em que as pessoas realmente precisam de um auxílio urgente e muitas vezes durante a palestra, que é o momento em que ela se concentra no conteúdo, que ela se concentra ali na oportunidade de aprendizado, que ela se predispõe, que ela se abre, que ela foge dos pensamentos comuns do dia a dia e ela adquire ela se torna aberta para coisas novas, para situações, para conhecimentos novos. Então é a oportunidade que a espiritualidade tem de já começar o tratamento de desobsessão, ok? E nós temos, no caso, depois da palestra, né, vem também a questão da desobsessão. A desobsessão é muito interessante porque ela é a oportunidade em que nós temos de conversar com os nossos irmãos desencarnados e que, engraçado que ao longo do tempo eu mudei muito a minha visão em relação a eles. Antigamente eu os via como encostos e inimigos e hoje em dia eu os vejo como amigos que momentaneamente estamos, né, em desalinho, digamos assim, mas que foram pessoas que e são espíritos, seres que precisam me auxiliar, né, que me auxiliam para que eu possa auxiliá-los também. É um processo de crescimento mútuo. Gente, é uma coisa que não dá pra gente esquecer, é que quando a gente cresce, espiritualmente falando, a gente não cresce sozinho. Os nossos inimigos vão crescendo também no sentido, assim, de reverem seus conceitos, no sentido de nos ensinarem grandes coisas, de percebermos que não são nossos inimigos, muito pelo contrário, e que a gente acaba vendo a coisa totalmente diferente do que nós já achamos que é. Porque geralmente a gente acha que os problemas que estão acontecendo na vida da gente é a culpa do espírito, mas muitas vezes cai entre nós. O problema é de quem? Desta tela que vos fala.
o problema é desta tela aí que está me assistindo. O problema é nossa forma de pensar. Muitas vezes, em 90% das situações, é o que nos traz grande sofrimento. E aí, depois da desobsessão, a gente tem a questão dos passes, né? Os passes magnéticos, os passes energéticos, mistos. São os diversos tipos de passes que nós temos. O que é o passe é uma transferência energética, né? Uma pessoa que está com uma energia boa que transfere essa energia para você, que compartilha essa energia com você, certo? E aí, nesse processo, os espíritos também botam ali, né? Fazem suas participações, e ali também colocam fluidos energéticos que auxiliam para que a gente fique melhor, para que a gente fique mais animada, para que a gente consiga estar mais fortalecido energeticamente falando, certo? E aí, para muitas pessoas que têm a mediunidade, é recomendado também que a pessoa entre na casa espírita para estudar. O desenvolvimento mediúnico é uma coisa muito bacana, muito interessante, é um processo demorado, mas é um processo muito bonito de acontecer. É um processo que realmente faz com que a gente descubra muita coisa que antes nós ignorávamos. É uma oportunidade de nós nos conhecermos e de nós colocarmos a nossa energia em favor de quem precisa, em favor do próximo, em favor dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, desencarnados ou encarnados, tanto faz. E essa é a oportunidade da gente crescer e da gente se desenvolver. Então, assim, só que para que você se torne um bom médium, você precisa de quê? Você precisa de estudo. A mesma coisa, para você poder se tornar um bom profissional, então você precisa, né? Você precisa ter experiência, você precisa ter teoria, você precisa ter estudo. Né? Eu não estou falando necessariamente que você precisa de faculdade, muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que não fizeram faculdade, mas que as experiências de suas vidas, a sua forma de entender as coisas, né, fazem com que elas sejam grandes profissionais. Mas aí eu digo que é necessário sim o estudo, porque existem muitas particularidades acerca da mediunidade que nós precisamos entender, que nós precisamos saber como funciona. Não é o fato de você simplesmente ver espírito, de você sentir, de você sonhar, de você intuir que você já é um bom médium. Existe toda uma estrutura de estudo e de aprendizado, tanto de teoria quanto de prática, que permite que nós sejamos bons médios que possam servir de uma forma correta. Não adianta nada você ser um mau funcionário para Deus, você ser um mau funcionário para Jesus. Fica aí meio difícil, né, minha gente? Por favor, estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus, né? Então, a gente precisa, né, fazer um trabalho bacana, um trabalho legal, porque a gente está trabalhando em prol da humanidade. A gente não está trabalhando só em prol da gente ou de quem quer que seja, mas nós estamos trabalhando em prol da humanidade como um todo. Então, nós precisamos, né, ter todos esses conhecimentos. Então, o tratamento na casa espírita, ele pode ser, geralmente ele é demorado, mas pode também não ser. Depende da sua situação. Depende de como você aprende mais rápido, você aprende mais devagar, se você entende mais rápido, você entende mais devagar. Então tem todo um processo. De qualquer forma, o tratamento na casa espírita é uma oportunidade que você tem de, além de conhecer a doutrina, de você também poder expandir sua mente para novos conhecimentos, para novas experiências, tá bom? Esse é um resumão, certo? A respeito do tratamento na casa espírita. Eu espero que tenha sido esclarecido para vocês. E qualquer dúvida, por favor, me mandem em direct que eu respondo todos vocês. Super beijo!